a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite estaremos ministrando a palavra de Deus. Eu convidei o pastor Carlos novamente para trazer a palavra de ministração, né? Os obreiros precisam produzir frutos e frutos com abundância. E nessa noite, com certeza, você receberá uma palavra vindo do coração de Deus para o seu coração. E se você permanecer até o final desse culto, no final estaremos orando por você e pela sua família. E com certeza, você será contemplado com a bênção do Senhor. Não sei qual é o problema que você está enfrentando no momento, mas uma coisa eu sei, que Deus quer abençoar o seu lar, a sua família. Por isso, permaneça até o final desse culto conosco, amém? Vamos orar. Pai eterno, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder te servir, Senhor, servindo as pessoas, as famílias que estão aqui nos assistindo. Abençoa, Senhor, os louvores que serão entoados neste momento, desde alguns instantes. Abençoa a palavra que será lida e abençoa a ministração da palavra que será transmitida através do teu Filho, Senhor, o pastor Carlos, que estará ministrando aos nossos corações. No nome de Jesus, faz chegar a cada lar, a cada família, a tua palavra, e que o Senhor venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, neste momento vamos ouvir a nossa irmã Rosânia, lá de Uberlândia, que vai estar dando a sua parcela de contribuição com esse culto. Irmã Rosânia, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando as horas do relógio
Obrigado, irmã Rosânia, que Deus continue abençoando a sua vida continuamente. Que Deus proteja e que Deus multiplique de bênção o seu lar, a sua família, e vamos continuar contando com a sua participação em alguns dos nossos próximos cultos que virão pela frente. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos também ouvir a irmã Suzana Gomes, ali de Vila Velha, Espírito Santo, dando a sua parcela de contribuição, louvando ao Senhor neste momento. Irmã Suzana Gomes, com a oportunidade. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, sim, sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, sim, sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis do céu e mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, sim, sossegar. Obrigado, irmã Suzana, que Deus abençoe a sua vida grandemente, e seus familiares sejam alcançados com as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura rápida da palavra de Deus e logo em seguida já vamos estar orando pelo pastor Carlos para ministrar. Lucas capítulo 6, versículo de número 45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca.
Amém? Então, a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o nosso coração, ele com certeza é o centro das emoções do ser humano. O nosso coração é que muitas vezes determina a conduta, do homem, a conduta do homem que foi mudado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando para você adquirir fé, você tem que guardar no seu coração essa palavra, e essa palavra, pelo poder dela, vai transformando a minha vida e a sua vida, fazendo de você uma nova vida, uma nova criatura, vai mudando a sua linguagem, vai mudando o seu comportamento, porque as Sagradas Escrituras, ela veio para realmente confrontar o homem, transformar a nossa vida, e a Bíblia diz, o bom homem guarda o bom tesouro no seu coração. E nós, a Bíblia também diz, nós devemos guardar no nosso coração a palavra de Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, aqui no nosso coração, guardando a palavra, nós vamos descobrindo qual é a vontade de Deus em nossas vidas. E nessa noite, nós vamos orar agora pelo pastor Carlos, que vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Ele vai estar trazendo o ensino das Sagradas Escrituras ao nosso coração. E aí, guarde essa palavra, procura viver essa palavra, procura andar, praticar essa palavra, porque você praticando a palavra de Deus, você vai estar se mostrando que você é como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque você deve guardar essa palavra, aprender a servir a Deus, a obedecer essa palavra, porque você vai ser comparado ou comparada como o homem ou a mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E se você edificou a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades da vida, quando vier os ventos, das tribulações, o que vai acontecer? Você vai estar firme, você vai estar realmente edificada, você vai estar com seus alicerces fortalecidos e a sua casa muito bem estruturada, e com certeza você vai suportar os intempéries da vida. Então, ouça a palavra de Deus neste momento. Pai eterno, diante da tua presença, nós apresentamos o pastor Carlos, que estará ministrando a tua palavra nesse momento. Abençoa, em nome de Jesus, ele na transmissão da tua palavra, e abençoa os ouvintes na audição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, com a palavra. Saúde aos irmãos, a todos, com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui reunidos na presença de Deus, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor e estudarmos também algo sobre a Igreja de Cristo e como ela teve a sua fundação e também como ela teve a sua inauguração e o seu crescimento. Mas antes, porém, nós queremos ler juntamente com os irmãos uma passagem aqui na palavra de Deus. Eu peço aos irmãos, a todos, que peguem a sua Bíblia Sagrada, vamos ler juntos, aqui em João capítulo de número 9, nós vamos ler alguns versículos, João capítulo de número 9, também no capítulo de número 10, também em Efésios, capítulo de número 6, para a nossa meditação, para o nosso enlevo espiritual. João, capítulo de número 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. O levaram, pois, aos fariseus, o que antes era cego, que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Glória a Deus, só até aqui. Mas vamos ler aqui ainda, mais adiante, no mesmo capítulo 9, que Jesus se encontra com aquele que fora cego, que ele havia curado, e que fora expulso da sinagoga pelos judaizantes, os judeus, os fariseus, porque Jesus curara ele no sábado. Eles ameaçaram os pais daquele rapaz, eles se sentiram ameaçados, com medo de serem expulsos da sinagoga. Digamos que hoje seria como que da igreja, mas eles temeram, disseram assim: olha, ele já é de maior, ele tem uma idade já, tem mais de 40 anos, ele é responsável por si mesmo, ele pode dizer para vocês. E aquele homem não negou a sua fé em Jesus, ele aceitou, ele creu verdadeiramente que Jesus era aquele que poderia salvar, e ele foi expulso. E aí diz assim: responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. E expulsaram. Quer dizer, aquele rapaz que fora curado por Jesus no dia de sábado. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse-lhe: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso vosso pecado permanece. Na verdade vos digo, no capítulo 10 de João, Jesus continuou falando: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão aos estranhos, ou ao estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que eles lhes diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele veio a este mundo com uma missão maravilhosa de resgatar o homem, tirá-lo das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para a luz da verdade, tirá-lo do engano, da mentira, das trevas, do desconhecimento da graça de Deus, do desconhecimento do grande amor de Deus, do desconhecimento da obra maravilhosa que Deus tem planejado, mesmo antes da fundação do mundo, para formar um corpo em Cristo Jesus, um corpo de pessoas que creem em Deus, no seu amor, na sua palavra, na pessoa bendita de Jesus. Na pessoa bendita de Jesus, porque Jesus deu a sua vida para nos resgatar, derramou o seu sangue, nos comprou do mundo que nós vivíamos de pecado, presos em grilhões espirituais por causa do pecado, da incredulidade principalmente. Aqui o Senhor iniciou o seu ministério lá em Israel. A palavra de Deus nos diz que ele ali na Galiléia dos gentios, onde havia muitos gentios e também judeus, israelitas, ele veio para todos, para salvar a todo aquele que crê na palavra de Deus. A sua mensagem original, a princípio, era dita: arrependei-vos e crede no Evangelho, nas boas novas de salvação. Então havia uma necessidade de um conserto na vida dos homens para com Deus, porque havia uma inimizade entre Deus e os homens. Essa inimizade foi posta no coração do homem através de uma palavra semeada no ouvido do homem e que fez com que o homem se distanciasse do seu Criador, perdesse a comunhão com Deus, também ficando assim destinado à perdição eterna. Mas a palavra de Deus veio a este mundo, fez-se carne, fez-se homem, para tomar sobre si, na pessoa bendita de Jesus, os nossos pecados, as nossas iniquidades e cravar na cruz as nossas dívidas diante de Deus e expor também as potestades do ar que operam nos lugares celestiais, as potestades malignas que enganam o homem, que mente para com o homem, que induz o homem ao erro, que induz o homem ao pecado, as impurezas morais e espirituais, as imundícias, as coisas terríveis desse mundo tenebroso e que o leva ao destino final, que é a perdição eterna. Porém, Jesus, ele diz aqui que ele veio a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ou seja, aqueles que não enxergam, que estão com a sua mente perturbada, que eles não conseguem entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, para arrependimento dos seus pecados, para receber a graça de Deus,
para receber a comunhão com o Senhor, as misericórdias de Deus, esses possam ver o seu estado, ver a sua necessidade, ver a possibilidade de salvação, ver em Jesus a porta de entrada para a vida eterna, para o céu. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho no sentido de que, se nós ouvirmos os seus ensinamentos, nós dermos ouvidos à sua palavra, à sua sã doutrina e andarmos nela, neste caminho de retidão, de santidade, de temor diante de Deus, de crer na palavra de Deus, de obediência, como Jesus andou, nós também acertaremos com a porta. Se nós andarmos na verdade, assim como Ele vive na verdade, nós acertaremos com a porta, porque haverá luz, nós teremos entendimento, porque o Espírito Santo de Deus nos guiará a toda a verdade de Deus e nós acertaremos com a porta, mesmo sendo ela estreita, mesmo sendo apertado o caminho, nós acertaremos com a porta que é Jesus, que nos leva a outra dimensão, a dimensão da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus é a razão, é o quociente matemático de Deus para nos garantir a nossa transposição deste lado de cá para o lado de lá, com uma valorização eterna em escala geométrica, em progressão geométrica. Ele vai nos santificando, nos glorificando e nos valorizando mais e mais por toda a eternidade, porque nele não há finitude de graça, de amor, de poder, de maravilhas. No Senhor Jesus, estando no Senhor Jesus, nós só tendemos a crescer. Glória a Deus, ser valorizado diante de Deus. Então Ele é a porta, Ele é a saída do mundo das trevas para o mundo, para o reino do Filho do seu amor. Ele é a porta. Então, se não for por Jesus, não há salvação. A pessoa vai ficar tateando como cego, pega aqui, pega acolá, se segura numa coisa, em outra, tenta se segurar numa vã filosofia, tenta se segurar numa doutrina que não tem base nas doutrinas de Jesus, noutros ensinadores que não têm o mesmo compromisso que o Senhor, são mercenários e por isso são enganadores, por isso são chamados de ladrões e salteadores. Jesus deixou bem claro: aquele que vem antes de mim, quer dizer, que toma a frente, que não usa de entrar pela porta, como Jesus, se submetendo à obediência à palavra de Deus, se submetendo à vontade de Deus, se submetendo a ser humilde, passar por humilhações muitas vezes e servir ao próximo. Se não seguir nos padrões de Jesus, se não entrar por este caminho, é considerado como ladrão e salteador. É pesado essa palavra, é a realidade que o Senhor falou. Quer dizer, toda e qualquer outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus não tem fundamento da parte de Deus, não tem aprovação de Deus, e muitas vezes as motivações são outras, não são as mesmas motivações que Jesus tinha ou tem para com as pessoas. Jesus deixa bem claro aqui: na verdade vos digo, quer dizer, pode escrever o que eu estou falando, é verdade, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não se submete ao senhorio de Deus, não se submete às sãs doutrinas do Senhor, não submete à palavra de Deus, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele quer tirar proveito, ele quer se aproveitar,
ele não quer servir, ele não quer se submeter à cruz de Cristo, é inimigo da cruz de Cristo, mas muitas vezes é aproveitador. Devemos ter muito cuidado com palavras bonitas, palavras persuasivas de homens que muitas vezes são réprobos quanto à fé, porque sua motivação são para satisfazer o seu ego, as suas próprias intenções, os seus próprios interesses. Muitas vezes não tem cuidado das ovelhas do Senhor. Isso eu não estou falando daqui desta igreja, não estou falando diretamente para ninguém, mas estou falando que há essas situações, e Jesus alerta, ele diz assim: aquele porém, quer dizer, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é Jesus. Jesus, ele entra pela porta certa. A porta que Jesus entra é a porta do ouvir, da pessoa ouvir a palavra. E a porta que ele entra é aberta pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Jesus anuncia a sua palavra, a sua verdade, a sua sã doutrina, mas cabe à pessoa dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem abre e ilumina os olhos do entendimento da pessoa para entender a mensagem do Senhor. E quando a pessoa abre o seu coração, as portas do seu coração, e ele deixa Jesus entrar, e que Jesus ali passa a entrar e a reinar no seu coração, o Senhor destrona em primeiro lugar o adversário das nossas vidas. Em segundo lugar, ele destrona o nosso ego, porque ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia sobre si a sua cruz e siga-me. Quer dizer, venha me ouvir, venha ouvir as minhas sãs palavras e siga-me. E assim a pessoa está no caminho e entra pela porta. A este o porteiro abre, a Jesus o porteiro abre a porta para que a pessoa ouça a voz do Senhor, para que a pessoa entenda a voz do Senhor, para que a pessoa, dando ouvido à voz do Senhor, possa se converter, a sua fé ser motivada pela verdade da palavra de Deus, e essa fé salvadora possa trazer a transformação da vida espiritual, para que o homem venha a adorar a Deus em espírito e em verdade, para que esse homem passe a fazer parte de uma igreja que é tirada das trevas para a maravilhosa luz, que é tirada do mundo para fora, para se formar eclésia, igreja, aqueles que são tirados para fora do mundo, para se tornar igreja do Senhor, para se tornar família de Deus, para cultuar a Deus, para juntos, reunidos, adorarmos a Deus, numa só fé, num só batismo, no batismo da morte de Jesus, porque se nós cremos verdadeiramente em Jesus e morremos para o mundo pela fé no sacrifício de Jesus, nós somos primeiramente batizados na morte de Jesus, e aí passamos a viver em novidade de vida, nascemos para Deus em novidade de vida. A primeira igreja em Cristo Jesus, ou seja, a igreja invisível daqueles que ouvem a palavra de Deus, são nascidos pela operação do Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele é a igreja invisível em Cristo Jesus. A partir daí ele passará a ser levado à igreja visível, local, aonde ele vai fazer parte de um conjunto de outras pessoas que da mesma forma ouviram a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus os convenceu na sua mente,
no seu coração de que ele realmente precisa voltar-se para Deus, que ele precisa entrar pelo caminho, que ele precisa acertar com a porta, que ele precisa, e ele sozinho ele não consegue fazer isso. Ele não tem forças. O escravo não consegue se libertar por si só. Ele é escravo. Ele está sujeito, ele tem um senhor sobre ele. Ele tem um algoz, alguém que o faz sofrer e o ameaça. E ele não pode sair, porque ele não consegue. Ele por si só não se liberta. Mas Jesus disse a Nicodemos e a diz a todos nós: porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, deixou a sua glória, humilhou-se a si mesmo, tomou forma de homem, veio, tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados e nos deixou livres para nós podermos ser participantes da sua divindade. E essa obra maravilhosa, como que ele fez e ele faz? Primeiramente, a palavra de Deus nos diz assim, ele diz aqui: o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Recebeu pessoalmente na glória de Deus. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um endemoniado ou um demônio abrir os olhos do cego? Aí está claro, os demônios, espíritos malignos, eles não têm essa capacidade, porque eles caíram da presença de Deus, eles perderam tudo que tinham, tornaram-se malditos e tornaram-se espíritos imundos. Neles não há como fazer bem a ninguém, eles só sabem e só fazem o mal, é matar, roubar e destruir. Não tem essa condição. Ele pode enganar, pode mentir, mas eles não têm com essa condição de maneira nenhuma. Mas o Filho de Deus pode libertar e liberta. E ele salva e transforma, e nos transporta para a glória de Deus. E aí os judeus, ali Jesus diz aqui que Jesus passeava nesse momento lá no templo de Salomão, ali em Jerusalém, e ali diz aqui no alpendre de Salomão, onde Salomão ficava no alpendre ali, certamente descansando, né? Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo. Abertamente respondeu-lhe Jesus: eu já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Aí é que era o ódio deles. Por quê? Porque Jesus dizia com toda clareza: eu sou Deus. E eles dizem aqui, mas responderam, dizendo: não te apedrejamos por obra boa, por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Então o ódio dos judeus sobre Jesus não era só porque ele era filho de Davi segundo a carne, não era só porque ele curava as pessoas no sábado, dentro das sinagogas ou fora delas. O ódio deles não era porque Jesus multiplicava os pães. O ódio deles sobre Jesus não era porque Jesus curava
ressuscitava o filho de uma viúva, ou abençoava as viúvas. Jesus não se aproveitava de ninguém. Jesus não fazia essas obras em troca deles, de ser bajulado por alguém. Jesus não curava as pessoas para ser bem recebido dentro das suas casas. Jesus não curava ninguém para receber ofertas, dinheiro, nada disso. Jesus curava por amor, por misericórdia, porque Ele veio resgatar, para salvar. Jesus veio fazer as obras do Pai. Ele veio cumprir toda a palavra de Deus, porque Ele é a palavra de Deus em plena atividade, desde toda a eternidade, antes que os mundos fossem criados por Ele. Ele ouviu o conselho de Deus. Ele, participante, Pai, Filho e Espírito Santo, num conselho eterno, antes da fundação, da criação, da existência de todo e qualquer elemento, da existência dos universos. Ele já havia o conhecimento dos conselhos de Deus para tudo que foi criado. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Em tudo se resume nele, em Jesus. Nós dizemos Jesus porque é o nome que foi dado a Ele para nós o conhecermos como tal. Porém, na verdade, Ele é o que Ele é: Deus eterno, subsistente. Não depende do nosso elogio, da nossa adoração, não depende, Ele não precisa, mas Ele nos criou para nós sermos a plenitude nele, gozarmos da plenitude dele, e Ele nos amar e nós o amarmos na sua plenitude, na plenitude do Espírito Santo de Deus, para sermos participantes das coisas mais maravilhosas e gloriosas e eternas no Espírito Santo de Deus, para nos movermos nele e andarmos nele, nos gloriarmos nele e nos alegrarmos com alegria indizível por toda a eternidade, nos vivermos dele, não somente de alimentos na eternidade, mas dele mesmo e nele. Glória a Deus. Por isso Ele vem nos trazer, e isso é maravilhoso demais para nós, e nós não podemos de maneira nenhuma trocar Jesus por nada, trocar a nossa salvação, nossa comunhão com o Senhor. Por isso Ele disse: se nós amarmos esta vida mais do que a Ele, não somos dignos dele. Se amarmos o dinheiro mais do que a Ele, não somos dignos dele. Se amarmos os bens materiais mais do que o seu chamado, mais do que esse santo ministério da palavra, pelo Espírito Santo de Deus, mais do que a Ele, não somos dignos dele. Glória a Deus. Aleluia. Os judaizantes o rodearam para matar, porque ele se dizia ser Deus, ser filho de Deus, e era Deus, e é Deus, e sempre será Deus. E outra coisa, por ser descendência direta da linhagem de Davi, segundo a carne, ou por José ou por Maria que fosse, mas por Maria mesmo, da descendência de Davi, da tribo de Judá, nascido em Belém de Judá, por ele ser direto, segundo a genealogia que está escrito em Mateus, no capítulo 1, todos eles sabiam que Jesus era filho de José, de Maria, e que Jesus era da linhagem real, que ele poderia ser proclamado rei dos judeus, que ele poderia governar e destituir eles dos cargos, das funções, e estabelecer outros nas funções,
e ele tinha poder para isso se quisesse. Porém, ele declarou claramente para Pilatos, ele não falou para Herodes por algum motivo, mas Jesus declarou abertamente para Herodes: o meu reino não é deste mundo, pelo menos até agora não. É um reino invisível, mas que opera também no visível, no tangível, no material, e age e transforma e liberta e salva e transforma ainda depois de morto este corpo mortal, corruptível, sujeito à corrupção e que volta à matéria orgânica. O seu poder é tamanho que ele, pelo poder da sua palavra, nos fará ressuscitar, voltar da terra, do orgânico para o espiritual, corpo glorioso, transformado, semelhante ao do Senhor, carne e osso, transformado. Por isso o sangue não herda os céus, mas a carne e osso, glorioso, na semelhança do Senhor Jesus, herda a vida eterna. Porque a palavra de Deus é poderosa e fiel, e nós cremos e aguardamos plenamente, fundamentados nesta palavra que é fiel, verdadeira, inerrante, e que toda a igreja de Cristo na face da terra, que há no mundo, a igreja invisível, crê, está em Cristo Jesus. Por que invisível? Porque ela é formada por pessoas de todas as denominações, de igrejas que verdadeiramente pregam o verdadeiro evangelho na pessoa de Jesus, cujo mediador é Cristo Jesus, não outros, não Pedro, não João, não Maria. Não há outro mediador. A escritura sagrada não pode ser alterada. Aqueles que vierem tentar alterar as sagradas escrituras com dogmas, com palavras persuasivas de homem, estes terão o seu direito tirado da vida eterna. Está escrito em Apocalipse que todo aquele que testifica isto é o fiel e verdadeiro. A palavra de Deus, aquele que tem a espada do Espírito na sua boca, que é fiel e verdadeiro, chamado aqui entre nós, Jesus Cristo, que ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e que há de retornar a este mundo e reinar em corpo glorificado, dali de Jerusalém, sobre todo este mundo em breve. E nós estaremos com Ele, reinando sobre essa terra em corpo glorificado, na semelhança do Senhor. Jesus certa vez disse assim, olha, contou uma parábola que remete à verdade. São parábolas que remetem à verdade. Ele disse, olha, o Senhor, um certo homem rico, ele fez uma grande viagem para fora do seu país e distribuiu talentos para os seus servos que ficaram na sua terra trabalhando. A uns ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro mais 2, a outro mais 1 talento. E aquele que tinha 5 talentos granjeou mais outros 5. E a outro que tinha 2 granjeou mais 2. E a outro que tinha 1 não granjeou mais nenhum. Ele pegou e enterrou aquele talento. Mas o Senhor disse assim na hora de acertar as contas: vem aqui, servo. E o servo se apresentou ao seu senhor e ele disse: presta conta do seu trabalho. E ele prestou conta e disse assim: está aqui, Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos. Eu granjei mais 5 talentos, estão aqui os teus talentos, são 10, são teus. Olha que ele tinha 5, granjou mais 5 e entregou os 10. O Senhor disse: bom está, servo bom e fiel.
porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Assim sucessivamente o Senhor fez com os outros. O outro que recebeu 2 mais 2, e o que recebeu 1 chegou para se apresentar também. E ele disse: pois então, preste conta. Ele disse assim: Senhor, eu tive medo, porque eu sei que o Senhor é um homem rigoroso, a tua doutrina é muito forte, pesada, a tua palavra cobra, e que o Senhor diz assim, que o Senhor, onde o Senhor não semeou, o Senhor quer colher. Então eu fiquei com medo, enterrei o talento. Mas toma aqui o que é teu, devolveu o talento. Ué, mas por que o Senhor não o aceitou, se ele devolveu o talento? Ele disse assim: olha, servo mau, por que foste assim? Aí pegou, lança ele nas trevas exteriores. Porque o Senhor nos deu a salvação de graça. O Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus. O Senhor nos deu a palavra. O Senhor nos deu dons e talentos para anunciar a salvação por amor àqueles que precisam fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte daqueles que hão de ser salvos. Mas quando o homem se torna egoísta, quando o homem enterra o talento que Deus deu, quando o homem, ele prefere buscar os seus próprios interesses e abandona a obra de Deus, e abandona as vidas que estão precisando ouvir a verdade de Deus como ela é, este negligenciou e corre o risco de perder a sua salvação. Porque o Senhor deu uma ordem, o Senhor o capacitou, e muitas vezes fazem apostatar da fé que uma vez lhe foram dada, e aí abandonam a Jesus. Outros preferem no meio do caminho, acham que o seu Senhor está demorando muito, acha que não vai ter uma aposentadoria gorda no futuro, acha que não vai deixar nada para a sua família se vier a morrer, porque não agarinhou uma boa aposentadoria gorda, não agarinhou dinheiro suficiente, e acha que Jesus está lhe deixando, acha que a igreja vai lhe deixar desamparado. Então muitas vezes muda o pensamento e quer unir o bom ao agradável, pega a sã doutrina do Senhor e a distorce para o seu mercantilismo, para o seu próprio interesse. Isso chama-se torpe ganância, fazer negócio da fé do outro. E o Evangelho de Jesus Cristo não é isso, não é avareza, não é a pessoa fazer negócio da fé do outro, não é uma falsa doutrina de prosperidade neste mundo. Não, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto os judeus como os gregos, tanto um homem como outro, tanto aqueles que tinham os oráculos de Deus e que não conseguia enxergar que a salvação não dependia das suas obras, que a sua salvação dependia de crer no Salvador, assim como Abraão creu e descansou em Deus, assim como José creu e descansou em Deus, assim como Daniel creu que o ungido viria para a salvação, o Messias viria para a sua salvação. Eles anteviam que o Messias viria e restauraria todas as coisas. Abraão, diz a palavra de Deus, Abraão viu o meu dia, diz Jesus, e se alegrou. Adão, Deus fez o sacrifício e cobriu as vergonhas de Adão e de Eva. Abel entendeu a mensagem
recebida por seus pais, creu verdadeiramente que haveria um Salvador, ofereceu sacrifícios do melhor dos seus cordeiros, prefigurando o sacrifício de Jesus. Os da antiga aliança não são completos sem nós, e nós não somos completos sem eles, porque eles creram e anunciaram esta verdade para que nós que ouvimos a antiga aliança, através dos oráculos de Deus, da palavra de Deus entregue aos pais e aos antigos, podemos alcançar, porque Jesus trouxe a palavra de Deus, também fundamentada nos profetas e nos salmos. Glória a Deus, e nós também estamos fundamentados nesta palavra. A palavra de Deus é uma engrenagem perfeita, antiga e nova aliança se fundem na pessoa de Jesus. Jesus, tanto naquele dia da Páscoa, ele ofereceu o sacrifício da Páscoa cumprindo a lei, mas ele também fez a instituição da Santa Ceia do Senhor e também o batismo nas águas, antes mesmo da Santa Ceia. Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam nas águas. João Batista batizava nas águas. Então, a igreja do Senhor, formada pelo Senhor, tem essas duas ordenanças: batismo e Santa Ceia do Senhor, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não encobre o pecado de ninguém, nem fora da igreja, nem dentro da igreja. Ele é fiel e verdadeiro. O Espírito Santo de Deus também não está para encobrir pecado de ninguém, seja pastor, seja membro, seja quem for, mas o Espírito Santo de Deus revela para o arrependimento, para que a pessoa não pereça, mas tenha vida eterna, para que a pessoa se arrependa. E se houver alguém que tiver cometido algum pecado, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, nos diz: temos um advogado, não são 2, nem 3, nem 4, nem 1000. Nós temos apenas um advogado cujo sangue é poderoso, cujo sacrifício foi fiel, aceito nos céus, tem valor eterno e que também não precisa ser substituído e nem pode ser substituído jamais. Glória a Deus. Um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem, 100% homem, 100% Deus. Glória a Deus. Por isso a nossa segurança está fundamentada em Deus, na pessoa bendita de Jesus. A nossa fé não está fundamentada em palavras persuasivas de homens. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé está fundamentada no sacrifício que Jesus efetuou na cruz do Calvário no nosso lugar. Nós não temos condições de nos justificar diante de Deus. Ninguém, homem nenhum, pode justificar outro homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e só poderão voltar à glória de Deus quando o Filho de Deus bradar nos céus para a ressurreição de todo aquele que creu, tanto os da antiga aliança como os de hoje. Eles, olhando para frente, viram o Salvador, creram nele pela fé. Então, se você está no meio de alguém desse povo que não te deixa sair do meio deles, mesmo que você já crê em Jesus, que você professa Jesus e sabe que Ele é o teu Salvador, mas você fica preso por causa de regras, por causa que te obrigaram a fazer algum voto, e que se você sair vão te excomungar, vai te expulsar da sua sociedade, e você acha que vai ficar desamparado. Não pense nisso, porque o Senhor, como fez com este homem cego, que foi lançado fora da sinagoga, fora daquele meio dos religiosos, expulso, sujeito a ser apedrejado,
você pensa que o Senhor vai te desamparar, Ele diz: eu não te desampararei, nem te abandonarei. Você não pode amar a sua vida mais do que o Salvador. Você não pode amar mais uma religiosidade vazia do que o seu Senhor, que morreu no seu lugar. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser entrar por a porta da salvação, se alguém quiser alcançar a vida eterna, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus seguia com a sua cruz, certo que iria ser crucificado nela. Não espere neste mundo que Jesus vai lhe dar só boa vida para você usufruir do mundo de pecado. Não. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que por alguns momentos nesta vida usufruir do gozo do pecado no Egito, que era o maior império mundial. Mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Oh, glória a Deus! E você acha que o Evangelho é apenas meia colher de mel coado? É apenas um cargo na política que vai te dar um salário, um cargo eclesiástico que vai te dar um nome, uma credencial? A credencial é para te dar transitoriedade entre os homens, confiança entre os homens, mas a nossa credencial é a nossa fé em Cristo Jesus, que nos liga diretamente com o trono da graça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha às nossas vidas e nos concede as credenciais de Cristo Jesus. Poder de Deus para a salvação, para convencimento daqueles que hão de crer para a vida eterna. Não são palavras persuasivas de homens, mas é o poder de Deus, o amor de Deus derramado no nosso coração. Glória a Deus. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, nos dois sentidos, tanto no sentido espiritual como no físico. E todo aquele que vive nesse corpo e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Você consegue crer nisto? Que estando nesse corpo você está em condições de crer nisso, que neste corpo que você está, você nunca morrerá eternamente? Você depende de estar em Jesus. Glória a Deus, para que você possa crer nisto. Glória a Deus. Maria e Marta disseram: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Você pode dizer, como Maria, como Marta, estas mesmas palavras? Sim, Senhor, eu creio que Tu és aquele que havia de vir, Tu és aquele que veio, Tu és aquele que tomou a chave da morte, do inferno, aquele que humilhou Satanás e tirou todo o poder dele, que levou cativo o cativeiro, subindo ao alto, levou cativo e cativeiro. Quem subiu ao alto? Pedro, Paulo, João, Maria? Não, eles estão ali no paraíso aguardando a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Conscientes, testemunha daqueles que pelo Espírito de Deus,
que está lá, que está aqui, que nos rodeia como testemunha e sabem que nós estamos pregando o Evangelho de Jesus pelo mesmo Espírito, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, vivos conscientes. Glória a Deus. Abraão disse ao rico: há um grande abismo entre nós, nem Lázaro pode passar daqui para aí, nem você pode passar daqui para cá. Lá no Hades, no seio de Abraão, o seio de Abraão e o Hades do outro lado, havia um grande abismo. Ninguém podia transpor este abismo, mas o Filho de Deus morreu por nós. O justo tomou os nossos pecados, e pela sua justiça a morte jamais poderia retê-lo, o inferno jamais poderia retê-lo. Ele transpôs do seio de Abraão para o Hades e foi e pregou em espírito aos espíritos em prisão, aqueles que poderiam ter crido na antiguidade, mas se rebelaram contra Deus, não creram, mas teve o testemunho. Deve ter sido uma dor terrível, tremenda, saber que Jesus estava ali, mas que eles não poderiam jamais ser salvos, porque rejeitaram. Mas subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Jesus disse ao ladrão, que não era mais ladrão, mas que creu, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Já quem morre não vai para o seio de Abraão, vai para o paraíso, onde está Abraão e todos quanto creram no passado, e os que creram depois de Cristo para cá e morreram em Cristo, vão para o paraíso, se encontram com Abraão, se encontram com os outros, e nós haveremos de nos encontrar com eles em glória, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpo glorioso. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Os que dormem em Cristo, nós não precederemos eles, não seremos transformados antes deles, mas eles ressuscitarão primeiro em corpo glorificado. É a palavra de Deus quem diz, e não pode ser mudado, não tem como ser mudado, ninguém tem essa capacidade de mudar, e qualquer que tentar fazer isso está irremediavelmente perdido por toda a eternidade. Não insista em viver fora da palavra de Deus, porque é morte. Viver fora da palavra de Deus é morte eterna. Não seja um pirracista, um pirracento. Não pense que você está pelejando contra membros da igreja do Senhor. Não pense que você está obedecendo às tradições dos teus pais e por isso você vai ser salvo. Não, é engano. Obedeça a ordem do Senhor, obedeça a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, abandona os ídolos mortos e creia em Jesus vivo para a sua vida eterna. Faça como Nicodemos, vá atrás de Jesus. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não pense nisso só no dia em que morre alguém e que lá no cemitério a gente ouve essa palavra. Não, Jesus está falando aqui para os que estão vivos nesse corpo, porém mortos espiritualmente, porque precisam ser convencidos pela verdade do Evangelho, pela palavra da salvação, pela palavra do Espírito Santo de Deus, que é professada por pessoas. A
aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho, que parece loucura, um homem falando para outro homem, mas é assim, é o Espírito Santo de Deus que usa a palavra que é imaterial, que não é palpável, mas que penetra no seu ouvido, que você pode ouvir, que você pode analisar na Escritura da verdade, ver se é verdade e peça ao Espírito Santo de Deus que lhe convença, que lhe dê provas. Ele lhe dará provas e você será convencido e transformado, não por seus desejos, não por sua vontade, porque você não tem força para se libertar, mas Ele mesmo faz gerar uma nova vida dentro de você, um novo homem, gerados de novo, não por semente corruptível, não pela vontade do homem, não por uma filosofia de outro homem, não por ser descendência de Abraão, segundo o sangue, segundo o DNA, mas pela vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da planilha de Deus, dentro das normas, das regras do Senhor. Glória a Deus pela operação do seu Espírito Santo, que com poder regenera o homem interior e o transforma para o reino do Filho do seu amor, para a glória de Deus. Pelo amor de Deus, não dá mais muito tempo. É preciso correr, porque esta porta, chamada porta da graça de Deus, aberta por Jesus Cristo, a lei veio por Moisés, por anjos para Moisés. Deus enviou a lei através dos anjos para Moisés, de Moisés para o povo de Israel, do povo de Israel para todas as nações. Porém, a lei não pode salvar. As práticas da lei não podem salvar, mas a palavra de Deus nos diz assim, olha, a lei foi dada por Moisés. João testificou dele e clamou, testificou de Jesus e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça com graça sobre graça, com graça sobre graça de Deus. Nós recebemos dele, de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, Deus nunca foi visto por homem nenhum. Porém, aqui está escrito na Escritura da verdade, o Filho unigênito, aquele que tem os mesmos genes para nós na língua grega. Unigênito é aquele que tem os mesmos genes, da mesma espécie, as mesmas características, os mesmos cromossomos, os mesmos genes. Para que nós entendêssemos, ele tem a mesma divindade, ele é Deus. Diz aqui a palavra, não precisa interpretação. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Para que mais? Deus se fez conhecer aos homens, por isso João diz assim, olha, nós apalpamos a palavra de Deus, nós apalpamos a palavra de Deus.
aquele que criou pelo poder da sua palavra os mundos, os universos, a terra no centro desse universo, e estabeleceu o homem como imagem e semelhança de Deus aqui, para habitar com o homem. Leia Apocalipse, pelo amor de Deus. Deus vai fazer o seu julgamento todo aqui nessa terra. O lago que arde fogo e enxofre está no abismo profundo, onde Satanás, a morte e o inferno serão lançados, o falso profeta, a besta e todos aqueles que se deixaram enganar vão para lá também. É por isso que o amor de Deus é grande, porque Ele quer nos livrar desse engano, dessa maldição terrível, que não terá jeito, é por toda a eternidade. Nós nos movemos, todo o planeta Terra, na eternidade. Quem não sabe disso, que esse planeta gira no meio da eternidade, e o Senhor virá reinar aqui de Jerusalém em corpo, em carne e osso, corpo glorificado, e a igreja também vai reinar com Cristo. E aqueles que estão sendo fiéis nos seus talentos aqui recebidos, como igreja de Cristo, que receberam como talentos, foram fiéis nos seus talentos e granjearam outros talentos, granjearam novas vidas, outras vidas para a glória de Deus, como para filhos de Deus. Terá autoridade sobre nações, sobre cidades. Servo bom e fiel, tu foste fiel sobre 5 talentos, eu te colocarei sobre 5 cidades, te darei autoridade aqui nesta terra, no reino milenial de Cristo. Porém ainda passarão 1000 anos, e os homens que sobrarem nesta terra vão viver, e vão produzir, vão viver 1000 anos a terra. O pecador que vier a pecar durante o milênio contra o Senhor, ele morrerá jovem, com 400 anos de idade. Está em Isaías. Leia a palavra de Deus, leiamos a palavra de Deus. Pela misericórdia do Senhor, eu fui levado à igreja aos 9 anos de idade. Não me arrependo até hoje. Glórias a Deus, não me arrependo até os dias de hoje. Nunca. Porque eu entendi a mensagem do Evangelho, e eu sei que é a coisa mais gostosa, mais gloriosa, mais alegre, mais suave, mais maravilhosa e indizível que eu possa viver nesse mundo. Não tem nada nesse mundo que alegre o meu coração mais e sentir o gozo, a alegria da salvação, a presença do Senhor pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Aquilo que eu vi a igreja se regozijando no Senhor, os dons espirituais manifestos na santa ceia do Senhor, aquele gozo, a alegria da vida eterna era o que eu almejava. Glória a Deus, aleluia, queria. Por isso pedi o batismo nas águas, quando eu aceitei Jesus aos 14 anos de idade, aos pés do pastor Antônio Marques Nobre, ouvindo a palavra de Deus, da missionária Paulina Maria de Oliveira Rodrigues, aprendendo a orar com ela, aprendendo a servir a Deus com ela, com esses homens de Deus que dormem no Senhor, com esta mulher de Deus que está viva hoje ainda, que é minha mãe. Foi a coisa mais maravilhosa que ela deixou para ter deixado, uma herança maravilhosa que os meus pais deixaram para mim.
conhecer a verdade, a honestidade, a sinceridade, a prudência, e ouvir a Deus e obedecer à palavra de Deus. O Senhor me chamou para o santo ministério da palavra de Deus, ainda jovem, solteiro, com diácono. E aí nós estamos, e eu quero lhes dizer, não ponha ninguém como empecilho para a sua salvação, como desculpa o marido, a mulher. Não seja covarde diante de Deus, não tenha medo de desamparo de homem, de desamparo de mulher, não tenha medo, porque o Senhor garante que covardia, negar ao Senhor, trocar ao Senhor por um pedaço de carne, é uma covardia muito grande, porque nós somos carne, nós somos perecíveis. O amor de homem, de mulher, o amor de pai, de mãe, de irmão, passa. O amor de Deus é eterno, e Deus não nos nega o amor de pai, de mãe, de irmão, mesmo convertidos. Assim é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, formada por pessoas fiéis, verdadeiras, honestas, sinceras, que amam ao Senhor, que não amam a sua vida. Glória a Deus. Mas você prefere ser escravo? Você prefere tradição dos homens? Você prefere porque não vão falar nada contra o seu pecado, não vão te obrigar a confessar, não vão dizer nada, vão compactuar com os teus erros, vão praticar coisas terríveis, piores do que você imaginaria praticar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja Deus. A igreja do Senhor, ela não é apenas uma organização humana. A igreja do Senhor, ela não é uma associação sem fins lucrativos. A igreja do Senhor não é apenas uma reunião de pessoas em casa. Não. A igreja do Senhor não é meios para se beneficiar materialmente. Não. A igreja do Senhor, ela tem fundamento. A igreja do Senhor, ela é comprada. A igreja do Senhor Jesus, ela é registrada no céu. A igreja do Senhor, ela é organizada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Ela é organizada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ela é invisível e visível. Ela é uma instituição. Ela será chamada e é chamada a Nova Jerusalém, que do céu descerá adereçada como uma noiva, semelhante a uma noiva. Quando diz que é como uma noiva, é semelhante a uma noiva. Por que a igreja é chamada noiva de Cristo? Porque aqui na terra nós fazemos um compromisso e lá no céu ela será chamada esposa. Porque nós teremos 7 anos de bodas do Cordeiro, da festa do casamento. Ou seja, uma união indissolúvel e eterna, espiritual. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com coisas materiais. É uma alegria eterna, indizível, infinita, e que não se pode mais manchar. Incorruptível. Não haverá mais ninguém que possa interferir
o diabo estará lançado nas trevas exteriores por toda a eternidade. A igreja do Senhor, ela é uma igreja comprada, não custou barato não. A salvação também não é de gracinha assim, não custa baratinho não. Tem que tomar sua cruz, tem que negar a si mesmo, tem que ser homem de verdade, por Deus, não segundo a carne. Homem de verdade é homem produzido pela verdade, que entra aqui, passa por aqui, desce por aqui, atravessa a alma, chega no espírito e salta para a vida eterna. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus foi comprada, ela é composta por pessoas nascidas de novo, convencidas pelo Espírito Santo de Deus, e ela é inserida na família de Deus. A pessoa pode estar fora da igreja local, que é uma igreja que tem um nome, que tem denominação, que tem um regimento interno, que tem uma diretoria, tem o pastor presidente, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário, tem toda uma organização eclesiástica e administrativa terrena, porque não deve ser clandestino. O Senhor não quer isso, uma igreja na clandestinidade. Ele é a luz, ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então a igreja é para ser legal, ter amparo legal da lei, e é para ajudar as autoridades. A igreja é para beneficiar a sociedade. A igreja é para servir, não para ser servida. Jesus disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos: aquele que quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Mas como a pessoa quer dominar sobre todos? Está inverso. A pessoa é para ser servo dos servos. Jesus disse: olha, eu entre vós sou como aquele que serve. Porém, lá em cima, no céu, aquele que for menor aqui será o maior lá. Ele disse que não houve homem maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista renunciou a tudo para servir e ir adiante do seu Senhor e apresentar, dar entrada neste caminho. Ele disse lá: o amigo do noivo. João Batista tem um lugar certo ali. Glória a Deus. Por quê? Porque ele se renunciou a tudo. Glória a Deus. E foi fiel até a morte. Engrandecido seja Deus. Então, é assim mesmo. A igreja do Senhor tem essa, enquanto está aqui a embaixada de Deus na terra, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, buscar poder de Deus, graça de Deus, para que essa palavra, não do homem, mas a palavra ungida e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, possa agir no coração do pecador, do homem que está na sarjeta, do homem que está perdido, do homem que precisa se reencontrar, para que ele seja resgatado e possa ser salvo. Essa igreja de si mesma ela não pode, mas o Senhor a capacita. Ele mesmo deu uns para apóstolos, ele deu homens que ele preparou com a sua palavra, fundamentados na doutrina, nos profetas, nos salmos e na sã doutrina de Cristo. Apóstolos, profetas que apontam pelo Espírito Santo de Deus onde está o erro, para que as pessoas se corrijam e Deus os possa salvar. Evangelistas, missionários, desbravadores que saem e vão, correm risco de morrer, de
perecer, mas levam a palavra de Deus a outras regiões, outras nações, a fim de que a palavra do Senhor alcance toda criatura, conforme o Senhor ordenou. A igreja é organizada, ela não é bagunçada. O Senhor é a razão da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E Jesus tem sã doutrina, sã consciência. Jesus, Ele não é um desordenado. Deus não é desordenado. A igreja tem ordem. Então o Senhor tem os seus evangelistas, tem os pastores, que são de ofício, para oficializar o culto, para ensinar, para instruir, para defender a igreja, para se responsabilizar juridicamente diante dos homens e diante de Deus pelas almas. É grande a responsabilidade. E também os mestres, que é o menorzinho, mas de quem o Senhor vai cobrar mais. Por isso ele diz: não sejam todos vós mestres, não queira ser mestre, porque muitas vezes a perseguição pode ser maior, espiritualmente e humanamente também. Ele pode ser perseguido até a morte, ele pode ser levado para situações de desprezo, de indiferença, de pobreza, de angústias. Para quê? Por que que Deus permite e Ele agrada-se de moer os mestres, os pastores, os evangelistas, os missionários, os apóstolos? Todos são parte da mesma mão para trabalhar no corpo, na obra de Deus. Todos estão com a mesma capacitação. Nem esse é maior que esse, nem esse é maior que esse, nem esse é maior que esse. Se o Senhor quiser chamar o apóstolo para ser evangelista, Deus já o capacitou. Se o Senhor quiser chamar o pastor para ser um apóstolo, Deus o capacitou. Se o Senhor quer chamar o mestre na palavra de Deus e que está sob o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus move com todos eles no ministério, para onde Ele quiser, na direção que Ele quiser, dentro da palavra de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus. Assim como o Senhor mostrou para o profeta Ezequiel aquela grande visão, logo no capítulo 1 de Ezequiel, da glória de Deus, do trono de Deus acima, muito acima dos serafins e dos querubins. Aquela visão extraordinária e enorme, quando o céu se abriu, ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor na semelhança de um homem, ali assentado sobre aquele trono glorioso. Porém, quando ele ouviu a voz do que falava, do que estava sentado no trono, ele caiu como morto. Mas o Espírito de Deus, que movimentava os querubins, age nos serafins, age nos anjos, age nos arcanjos, age nas igrejas, age nos apóstolos, nos profetas, nos evangelistas verdadeiros do Senhor, em todos esses homens e mulheres, missionários, servos, servas de Deus, todos os membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus opera com dons espirituais, da mesma forma como Ele agia e age entre os querubins e os serafins, e eles se movimentam para onde o Espírito Santo de Deus quer movimentar e agir.
Ele age, Ele faz. Por isso não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de mim nem de você. Depende de Deus que se compadece, glória a Deus. Aleluia. Por isso todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, ninguém subiu ao céu. Aquele que tentou subir ao céu para o conselho de Deus, para se meter no conselho de Deus, foi destronado e lançado fora. Satanás, Lúcifer, portador de luz, porém ele não é a luz. E a luz que nele há não é verdadeira luz, é trevas. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Ele não é luz, ele é trevas. E se você está sendo enganado por ele, porque ele lhe dá uma coisa ou outra, um bem ou outra coisa, ele te protege até certo momento, mas depois você vai cair em desgraça. Veja o que tem acontecido com muitos outros aí, e está acontecendo todos os dias, seja juiz, seja advogado, seja professor, seja quem for, ele não esconde por muito tempo. Ele não pode, porque ele não é luz, ele é trevas. Mas o Senhor, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém, Jesus disse para Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem, ele mesmo, que está no céu. Agora me explica isso. Como ele não é o verbo eterno, o verbo ele transita, ele pode ser transitivo direto, intransitivo, ele pode transitar em qualquer oração, em qualquer posição. O verbo se coloca e dá sentido às orações. É ele quem dá condições ao sujeito para que o sujeito faça alguma coisa. Sem ele, o sujeito não sai do lugar. Fica no eu, no tu, no ele, nos vós, no nós, nos eles, nelas, naquilo outro, nisto, mas não sai do lugar. Sem o verbo, você não faz nada. Nem eu, nem você, nem eles, nem ninguém. E tudo que fizer sem o verbo não significa nada. Está entendendo o português? Bem claro. Sem o verbo não há obras. Sem Jesus não há obras. As obras aceitas por Deus são obras feitas em Deus. Está escrito na palavra de Deus. Alguém diz, Senhor, nós queremos fazer as obras de Deus. Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, em Jesus. Esta é a nossa obra, crer que Jesus é o Filho de Deus, que é o nosso Salvador. E a obra quem faz é Deus nas nossas vidas, se nós dermos ouvido à sua voz, à sua palavra. Aí Ele faz a sua obra nas nossas vidas, e aquele que subiu ao céu, Ele mesmo desce do céu e sobe a hora que Ele quiser. E Ele realiza a sua obra e ninguém pode interferir. E Ele há de julgar, no fim de todas as coisas, os vivos, os mortos, e também ao diabo e seus anjos, dando-lhe destinação final. E sobre essa terra, sobre esta terra que nós pisamos, Deus habitará com os homens. Glória a Deus, nessa terra transformada. Está escrito em Apocalipse. Confira direitinho. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Eu não posso tirar nada.
não possa acrescentar. A palavra de Deus diz aqui: o novo céu e a nova terra. Glória a Deus. Diz assim, Apocalipse 21, 6. Disse-me mais. Aliás, 5. Melhor. 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quer dizer, virão as segundas coisas, que não são mais essas. E Deus limpará, e o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Quer dizer, aquelas coisas que existiam já não serão mais daquele jeito, serão novas. E diz aqui, todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. De graça. Quem vencer, ele não cobra nada não, viu? É de graça. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, quer dizer, você teme perder o amor do seu marido em troca de Jesus? Você é tímido, covarde. Você não quer a sua salvação, não? Você quer se perder mesmo? Seu marido também vai se perder, sua mulher, seus irmãos, alguém? Você vai se prender aos homens? O Senhor, Deus é Deus, é Ele quem fala. Não é o pastor, não é o obreiro, não é ninguém. É a palavra de Deus que está falando para nós todos. Para mim também. Diz assim, olha, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, esse tímido aqui não é a pessoa que tem timidez comum. Não, porque existe o melancólico, tem qualidades, são qualidades da pessoa. Tem o tímido, mas não é nesse sentido. É o que nega ao Senhor. Os tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis. Deus não mede palavras. Aos abomináveis, os homens que se tornam abomináveis mesmo, e aos homicidas, e aos fornicadores, que todo mundo, desde a criança hoje em dia, sabe o que é fornicação, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Aqui são os mentirosos, na outra passagem diz: todo que ama e comete a mentira, porque tem gente que ama mentir e ainda comete mentira. A sua parte será no lago. Tem gente que diz assim, que é mentiroso, que cai no pé de pau e ainda diz que escuta a queda, né? Mente duas vezes. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas diz aqui sobre a Nova Jerusalém, e como eu já falei, e mais adiante vai dizer aqui: a igreja vai estar reinando com Cristo em corpo glorificado, glorioso sobre a terra, e as nações que restarem durante o milênio e os reis da terra, que está falando da terra, trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. No restante do mundo poderá haver a noite, mas lá em Jerusalém não vai haver não, porque o Cordeiro vai estar lá, Deus vai estar agindo ali, presente, glorioso. Não haverá noite e eles não necessitarão dessas coisas. E diz aqui a palavra de Deus: nós não necessitaremos dessa coisa, porque eu que Ele está lá, estarei pela fé. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, os que restarem para o milênio vão levar
seus sacrifícios, subir até Jerusalém para oferecer sacrifício a Deus, ao Senhor Jesus, que vai reinar sobre os homens. E esses homens poderão se contaminar e precisarão desses sacrifícios para que o Senhor tenha misericórdia deles aqui na terra, durante o milênio. Mas a igreja não. E diz assim: não entrará coisa alguma que cometa essas coisas, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui a palavra de Deus vai mostrando, e diz a palavra de Deus ainda, que no final de todas essas coisas que abrirem, no final do milênio, abrirem os seus livros e o livro da vida, os homens, os que pecaram contra o Senhor aqui nessa terra, eles serão punidos e morrerão, e serão lançados também no lagar de fogo e enxofre, com o diabo e seus anjos, porque o diabo no final do milênio vai sair para enganar as nações, e muitos pecarão contra Deus e serão punidos junto com o diabo e seus anjos, com o diabo, aliás, e serão lançados fora. E os que restarem dessas nações, Deus os poderá transformar em corpo glorioso também sobre essa terra, ou mesmo que não transforme, as nações perdurarão sobre essa terra transformada, e o Deus vai morar com os homens sobre esta terra. É o que está escrito: Deus habitará com os homens, e Deus os abençoará por toda a vida. E daí por diante a palavra de Deus nos diz mais: mas tudo que Deus fez permanece para sempre. Tudo que Deus fez permanece para sempre. Então nós precisamos nos definir, saber onde nós estamos, em que estamos apenas na igreja local, sem estar na igreja invisível, ou estamos na igreja local e também na invisível. A invisível é aquela que não se corrompe, que está salva em Cristo Jesus e que tem a garantia da sua salvação. Mas não basta ser um membro congregado, não basta ser um visitante, não basta ser um membro efetivo da igreja, não basta participar da Santa Ceia somente, não basta ser batizado nas águas. É preciso estar com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque você pode estar na igreja local, nessa igreja transitória, onde a igreja pode fechar as portas e a pessoa ir para outra igreja local. Ele pode estar presbiteriano, pode estar na batista, pode estar na Batista Missionário, na Nova Vida, pode estar na Assembleia de Deus, porque aí são denominações, mas ele precisa estar na mesma igreja em Cristo Jesus, que está confiando e vencendo pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado das nossas vidas e da nossa consciência, tira a culpa do pecado e lança fora e deixa você livre. É essa a obra de Jesus. Ele não encobre o pecado, mas ele convence o pecador, e o Espírito Santo de Deus, com o fogo da palavra de Deus, limpa, tira o pecado. O sangue de Jesus tem poder para tirar o pecado, tira a culpa do pecado, deixa o homem livre e em plena comunhão com Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdadeira libertação. Não é ser liberto do jugo de um partido político, não é ser liberto do jugo de um homem, não é ser liberto do jugo de uma mulher, não é só nem isso, pode ser isso também, mas é muito mais além. É ser liberto do jugo da escravidão do pecado, do jugo de Satanás, para Deus,
para ser da família de Deus, filho de Deus. Se libertos do pecado, agora, portanto, libertos do pecado, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Eu glorifico a Deus, agradeço a Deus por ser parte desse santo ministério da Palavra de Deus, deste ministério que me acolheu com a minha esposa, meus filhos, e tem me acolhido até hoje, do ministério ao qual nós somos ligados, a CEADIF, a Convenção das Igrejas, Assembleia de Deus do Distrito Federal, juntamente com os pastores desta nossa igreja, também ligados à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que nos dá representatividade, nos dá condições para nós andarmos em todo o país e no mundo com legalidade, podendo anunciar a salvação na pessoa bendita de Jesus, ser recebidos entre os nossos irmãos. Mas as credenciais que nós recebemos pela imposição das mãos do Santo Ministério, do presbitério, da Palavra de Deus, dos pastores, isso vem de Deus, não é dos homens, é para a glória de Deus. Então o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o Senhor, amém? Com a igreja também, uma coisa é uma só, né? É uma só coisa. Então a comunhão é com o Senhor e com a sua igreja. Que Deus assim nos abençoe. Se você está firme, permaneça mais firme. Se você não está firme, procure se firmar mais na verdade. Se você está sujo de alguma forma diante de Deus, procure se limpar, ainda dá tempo. A porta da graça ainda está aberta, não está fechada. Se você é santo, santifique-se ainda é possível, porque em Jesus é possível. Mas se você não está santo, você pode ser santificado ainda, porque a porta da graça de Deus está aberta. Então, vamos aproveitar, porque as coisas estão se fechando, o mundo está se fechando e Jesus está às portas. Preste atenção, os filhos de Israel detêm os oráculos de Deus, ainda também. Eles sabem também, muitos deles sabem interpretar profecias bíblicas, segundo eles esperam o Messias para qualquer momento. Da outra vez, quando Jesus veio em carne, eles esperavam o Messias e não erraram na conta. Muitos deles não erraram na conta, sabiam. Mas agora não nos pertence saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas Jesus virá num tempo em que ninguém sabe. Por isso que os judeus, os israelitas, estão errando aqui e acolá, porque o verdadeiro Messias não virá no tempo que eles esperam. Ele virá no tempo dele. Mas um falso Messias pode já estar neste mundo, porque pelas contas dos judeus já é para ele estar nesse mundo. E o espírito do anticristo, do falso Messias, já opera nesse mundo, e nós estamos vendo, perseguindo a igreja de Deus, matando cristãos de toda denominação possível e imaginável, e até outros que não são cristãos, que eles chamam de infiéis. Pensam que estão fazendo um serviço a Deus, mas estão equivocados. Então, abra os seus olhos, olhe para a palavra de Deus, vamos nos preparar e não amar a nós mesmos. Não sejamos avarentos, nem idólatras, porque a avareza é que é a idolatria. A avareza é locupletação, né? O homem querer se alimentar de si próprio. Não façamos isso. Vamos antes nos alimentar da palavra de Deus, que nos dá a vida eterna. Que Deus assim abençoe. Eu agradeço ao pastor Francisco esta rica oportunidade e ao ministério desta igreja por esta liberdade de poder falar de Jesus abertamente. Agradeço. Muito bem, neste momento agora nós estaremos orando pelas famílias. Você que permaneceu até o final desse culto, você que recebeu a palavra de Deus, agora você receba a oração da fé. E nessa oração eu estarei abençoando o seu lar, estarei abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Pai Celestial, diante da tua presença,
coloco cada família que permaneceu até o final desse culto, recebendo a tua palavra. Abençoa, Senhor, o pai, abençoa a mãe, abençoa as crianças, abençoa os avós, abençoa os netos, abençoa toda a família que está reunida aí, Senhor, recebendo a tua palavra. Senhor, vai de encontro a eles. Ó Deus, se tem alguém enfermo, ministramos a cura em nome de Jesus. Ó Deus, se tem alguém, ó Deus, em depressão, que o Senhor venha trazer, Senhor, o bálsamo, ó Deus, nesta vida, e venha, Senhor, trazer um refrigério, e que essa vida encontre o equilíbrio, encontre o controle emocional e possa superar esse momento difícil que ela está passando. Entra, Senhor, esta vida novamente, dando a cura completa sobre o lar dela, sobre a família dela. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão nesse momento de dificuldade que o país está vivendo, com a economia sofrendo, que o Senhor abre portas de emprego, aqueles comerciantes, ó Deus, o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário, que está vivendo, Senhor, a grande dificuldade e que está levando ele a uma depressão. Deus, vai de encontro a ele, e que esta palavra gera fé, venha gerar fé no Deus que tem poder para operar milagre. Vai visitando agora em nome de Jesus. Sobretudo, Senhor, que esta palavra que foi ministrada possa gerar uma nova criatura, e que essas vidas que estão se rendendo aos seus pés, tomando uma decisão de, a partir de hoje, te servir, ser um verdadeiro adorador, ser um aprendiz da tua palavra, para procurar viver esta palavra dia após dia e ser abençoado, e focar-se também na vida eterna, na salvação eterna. Vai de encontro a esta vida, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, perdoando os pecados dela, Senhor, se ela deseja, pois o Senhor conhece o coração, o mais profundo, o escondido, o Senhor conhece. Vai de encontro a ela, Senhor, e trata com o interior dela, transforma essas vidas em uma nova criatura. Escreve o nome dela no livro da vida. Mais uma vez te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja na terra, desde agora e sempre. Todos digam amém, amém. Até o próximo culto, até a próxima terça-feira, aqui online. E você também pode assistir o culto aos domingos, né? Todos os domingos estamos aqui dirigindo o culto presencial. E se você não pode vir até a igreja devido a ser grupo de risco ou impossibilitada por outro motivo, se liga no YouTube, no Facebook. Nós temos todos os cultos gravados e você poderá ser abençoado e abençoada com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.